Vamos ao segundo episódio, o segundo episódio da série sobre princípios da liderança, e agora vai ser estrutura e organização. Vamos embora? Você já sabe, eu sou Márcia Medeiros, eu trabalho com liderança em alta performance, trabalho com análise corporal e venho aqui gravar agora esse podcast para você, para que você saiba conduzir melhor enquanto você é líder, né? Conduzir melhor o seu time, agir de uma maneira que possa facilitar tanto a sua vida quanto a vida do seu colaborador. Eu trabalho com liderança em alta performance há um bom tempo, já atendi centenas de pessoas, vários cursos já realizados e quero contribuir com esse material para que você possa ouvir uma mensagem baseada toda na Bíblia. A Bíblia do Executivo, que eu já falei para vocês no episódio 1, se você não assistiu, vai lá, volta lá, que o primeiro foi sobre planejamento a longo prazo, ok? E esse agora sobre estrutura e organização. Vamos embora? Seguir. Vamos lá. As organizações em si são boas. Elas acumulam recursos e os concentram no resultado desejado por todos. Quando bem conduzidas, podem alcançar muito mais que qualquer indivíduo sozinho. Essa é a pura verdade. Certas organizações, porém, são tudo menos organizadas. Muitos homens de negócios bem-sucedidos evitam propositadamente expandir sua empresa ou preferem trabalhar sozinhos porque pensam que maior não pode ser melhor. A leitura de hoje nos mostra que não tem de ser assim, nada disso. Eu posso me estruturar, nós estamos falando de estrutura e organização. Então, se eu me planejo de uma maneira que eu sei que eu vou crescer, eu me estruturo e me organizo para tal. Faz sentido? Tanto em relação a espaço da área que eu vou necessitar ocupar, quanto em relação a pessoal. Hoje as estruturas estão até procurando ficar mais enxutas devido a isso aqui que a gente está aqui agora, né? A internet, que com essa pandemia, ela veio mais do que para quebrar todos esses paradigmas e nos permitir chegar em determinados locais que antes nós não achávamos que iríamos chegar, né? E a internet nos proporcionou isso e diminuiu, de qualquer maneira, alguns estabelecimentos. Outros cresceram também. Então, assim, não é uma verdade absoluta para todos os tipos de negócio. Muito pelo contrário. Existem negócios que verdadeiramente precisaram expandir muito mais os seus negócios, né? Vamos lá. A leitura de hoje nos mostra que não tem que ser assim. Foi isso que eu tinha lido há pouco. Vamos lá. Moisés, isso porque a gente está trabalhando com Êxodo 18, de 1 a 27, que é uma passagem muito interessante, quando o sogro de Moisés chega e observa a forma que Moisés estava trabalhando. O sogro é Jetro. Então, ele chega à casa de Moisés e começa a observar a forma que Moisés vinha trabalhando. Vamos lá, dar continuidade para você entender. Se você não conhece a Bíblia, você vai perceber o quanto faz sentido para o teu dia a dia hoje, beleza? Moisés estava sobrecarregado. Quem não está hoje sobrecarregado? Muitas vezes, a liderança está sobrecarregada exatamente pela falta da delegação. Ou uma delegação por falta de confiança, né? Ou uma falta de delegação porque já é uma pessoa mais centralizadora, porque gosta ou pode acontecer duas coisas. Eu centralizo em mim porque eu sou extremamente perfeccionista e quero que saia tudo perfeito para um melhor resultado. Ou eu centralizo para que nada dê errado. Estando comigo, eu sei que vai sair certo. E com isso,
eu coloco aqui nas minhas costas um peso enorme. Então, vamos lá. Moisés estava sobrecarregado com os problemas de um povo que era numeroso, era muito grande. Mas seu sogro teve uma ideia que veio a tornar-se uma profissão muito rentável. Jetro, que é o sogro, foi o primeiro consultor administrativo da história. O que é isso? Ele fez Moisés enxergar que organização e estrutura são fundamentais à operação eficaz. Então, começa a observar aí na sua empresa, na estrutura que você comanda, como é que está isso? Isso está bem estruturado, né? Você está com as pessoas certas, você tem o dimensionamento certo, as pessoas que estão desenvolvendo determinadas atividades estão com o perfil necessário para isso, implica em várias coisas para você observar. Às vezes, tem um livro que eu gosto muito, que Este Barco Também é Seu. E ele fala muito sobre isso, de um caso que um rapaz não deu certo em um navio e quando chegou para o navio dele, foi super bem-vindo e tinha a atribuição e a competência necessária para exercer o cargo que ele passa a exercer, que no outro ele não tinha, ok? Então, vamos lá. Organização e estrutura são fundamentais à operação eficaz. Não só o trabalho é realizado de maneira mais eficiente, como também as pessoas acabam sendo mais bem servidas e apoiadas. Não tenho a menor dúvida, eu estou falando estrutura e organização. Quando eu tenho as duas coisas e quando eu trago o pessoal para essa estrutura, eu começo, e cada um num local certo, não tem como dar errado. Se eu tenho os processos, né? Se eu tenho uma forma correta de trabalhar, se eu tenho o maquinário, o equipamento para aquele meu colaborador trabalhar, opa, então eu tenho a estrutura, eu tenho a organização, tenho o pessoal necessário, show de bola, tá? Então, vamos lá. Moisés descobriu a importância da estrutura organizacional enquanto ainda era um líder novato. Você que está chegando agora numa empresa, você que é novato, você que está galgando para assumir um posto de liderança, você tem a necessidade de observar como é que está o local para onde você está migrando, para onde você vai gerenciar, quem são as pessoas, como conversar com cada um, sentir, perceber qual a forma que cada um gosta de trabalhar, porque a minha maneira de trabalhar é completamente diferente da sua, né? A forma de eu falar é completamente diferente da sua. Então, assim, é preciso que a gente esteja com as pessoas certas, o perfil certo, o maquinário certo, a ferramenta que pode ser, para mim é uma caneta, mas para outra pessoa pode ser um lápis, pode ser um pincel atômico, pode ser um giz, pode ser, enfim, pode ser qualquer outra coisa, né? Então, colocar nas mãos dos colaboradores aquilo que verdadeiramente eles precisam para operacionalizar bem o trabalho que você, líder, está querendo que ele desenvolva. Beleza? Vamos lá. O princípio contido aqui é que o líder eficiente preocupa-se em criar uma estrutura capaz de manter a saúde dos liderados. Gente, o que eu mais tenho escutado hoje, quando eu ministro o curso de liderança em alta performance, é: Márcia, eu não aguento o meu chefe. Ele fala grosseiramente comigo, ele não me compreende, ele não me entende, ele é ríspido, ele é exigente demais, ele cobra coisas que ele não me dá condições para fazer. Você está entendendo? Então, assim, o quanto você, enquanto líder, está sendo um líder que está ajudando, que está dando a mão, que está auxiliando o seu colaborador, ou quanto você está sendo aquele líder que só sabe vir com martelada, com coisas pesadas para o teu liderado, sem dar condições
competência técnica, competência, habilidade emocional, para que ele também possa desenvolver a sua atividade. Tá bom? Moisés escolheu a dedo líderes em potencial, treinou-os e capacitou-os, ensinando-nos que líderes-chave podem ser detentores de parte do controle. Quando problemas maiores apareciam, ele ainda agia como árbitro final. Ou seja, o que é que acontecia? Quando Jetro chegou e começou a observar o trabalho de Moisés, ele olhou o seguinte, que Moisés centralizava tudo para ele. Tudo tinha que passar por ele. Quando eu faço isso, o que é que acontece? Eu me sobrecarrego. Faz sentido? Talvez você esteja assim hoje, sobrecarregado. Jetro vai, observa aquilo e diz, opa, vem cá, Moisés, por que você está julgando todas as causas dessas pessoas? Por que você não separa pessoas da sua confiança, que sejam pessoas com a competência que você precisa, para que eles executem as tarefas necessárias junto às outras pessoas? Aí, o que foi que aconteceu com Moisés, que é uma qualidade fundamental do líder? Ouviu. Escutar é ouvir com atenção, né? Então, o que é que acontece? Ele ouviu Jetro falar e implantou, separou os líderes, como eu acabei de ler aqui, e implantou uma nova forma de trabalhar as questões que vinham todas para serem julgadas por ele, e aí ele descentraliza. Gente, vamos lá, traz hoje para os dias de hoje. O que é que acontece? Quantas vezes você saiu de férias e todos os dias você tem que pegar o telefone para dar algum comando? Isso não é liderança, não. A liderança é aquela pessoa que é capaz de sair de férias, esquecer o telefone, porque você tem certeza que deixou uma pessoa no seu lugar com a competência necessária para tomar as decisões que você poderia estar tomando naquele lugar. Muitas vezes, por medo de entregar, vamos dizer, entregar tudo, né, para outra pessoa, você guarda determinados fatores que, poxa vida, se você tivesse falado, não teria necessidade de interromper suas férias só para a resposta ou para ter a certeza que pode ser desenvolvida essa ou aquela atividade, enfim, né? Ontem eu estava participando de uma reunião e observei isso. Tinha uma pessoa que tinha delegado um determinado trabalho para uma pessoa, um liderado dela, mas aquele liderado não tinha a competência necessária para tomar a decisão sozinha, né? Mas vão existir momentos, sim, que a gente vai ter que acatar, inclusive, a decisão que esta pessoa tomou pelo fato de você estar de férias, ou estar numa viagem, em trânsito, que você não pode falar, ou adoeceu. Sempre pode acontecer algo. E a gente tem que trabalhar. Falamos isso muito no planejamento, no primeiro episódio. Agora estamos tratando de estrutura e organização, e isso não está fora, né, do cuidado que você precisa ter quando você tem pessoas que trabalham com você e que você precisa treinar para quando acontecer algo e você não esteja no momento para decidir. Beleza? Vamos lá. Quando problemas maiores apareciam, ele ainda agia como árbitro final, ou seja, tudo tinha que passar por ele. Por meio da delegação de poderes, o líder pode multiplicar sua eficiência. Gente, quando eu tenho as pessoas nos pontos chaves e eles podem desenvolver por mim algo que eu tenho certeza que a pessoa tem a competência técnica, a competência emocional, a competência social para desenvolver aquilo, respira, entrega
e assuma a responsabilidade por aquilo que o seu subordinado tomou à frente, resolveu, se foi bom ou se não foi, isso aí, em secreto, você vai conversar com ele depois. Mas ali na frente de uma gestão maior que a sua, você vai ter que assumir: o erro foi meu, a delegação foi minha, eu sou o responsável, porque você é o líder, ok? O líder pode multiplicar sua eficiência e satisfazer de forma melhor as necessidades do que requerem atenção especial. Ou seja, os outros, as pessoas que você delegou poderes, eles estão resolvendo, e o líder fica mais livre para cuidar de outras questões. Observe que a ideia da estrutura organizacional não partiu de Moisés, mas de Jetro, seu sogro. O líder forte é acessível, presta atenção nisso. O líder forte é acessível e aberto a sugestões que contribuam para a melhoria e fortalecimento da estrutura da sua organização. Deixar a vaidade, o orgulho, né, de lado e dizer assim: eu preciso ouvir, eu preciso de ajuda, eu quero ter esse braço aqui do meu lado. Não é feio, não é errado, né? Você chegar e saber que outra pessoa pode te ajudar dando força na sua empresa, né? E a pergunta é: a quem você, Ana, Roberto, Cláudia, João, Ana Maria, Pedro, Paulo, Flávia, Flávio, Patrícia, a quem você recorre quando procura fortalecer a sua organização, a sua instituição enquanto pessoa? Porque sim, né? Muitas vezes eu tenho pego casos que é o seguinte: a situação na empresa não está boa, e quando a pessoa também não está bem, ela vai para a empresa com uma carga muito pesada, esperando que lá ela vá até resolver as questões. Mas um comportamento, ele se repete. Então, se eu estou agindo de uma maneira em casa, é provável que lá no trabalho eu vá agir também. Então, gente, quando nós estamos falando em estrutura e organização, nós estamos falando em manter um ambiente com uma boa qualificação, com bons retornos, feedbacks, produtividade boa, respostas, enfim, cercar da melhor forma aquele teu colaborador para exercer a função que ele precisa e te ajudar a respirar, descentralizando tarefas, competências, enfim. Ok? Vamos embora. Isso, vocês lembram que da outra vez eu fiquei separando, né? Uma parte era habilidades, quem é Deus, tal. Aqui continua a mesma coisa. É habilidade, só que agora a gente está trabalhando a estrutura e a organização. Agora, nós vamos trabalhar dentro da estrutura e organização quem é Deus nessa história. Aí aqui vem. O cosmo é um universo e não um multiverso. A criação está repleta de evidências de intenções inteligentes. Até o sistema vivo mais simples, sem falar na mente humana, é mais complexo e engenhoso que o computador mais sofisticado construído pelo ser humano. Não é de admirar, portanto, que o Deus da Bíblia se utilize de estrutura e de organização para alcançar seus muitos propósitos. Vamos lá, a gente vai lá para Apocalipse 4, 2, 11. Para um vislumbre da fantástica ordem celestial. Vamos lá. Apocalipse é o último livro da Bíblia, tá? 4, 2 a 11. Para mim aqui fica fácil, porque está na página 1214. E aqui eu venho... Aqui, já cheguei, tá? Então, vamos lá. Vamos ver o que é isso.
A gente está trabalhando estrutura e organização. Quem é Deus nessa estrutura? A visão que João tem do trono celestial descreve o que está além da compreensão humana. Mas esse texto nos proporciona um vislumbre do grau de simetria e ordem hierárquica que envolve a presença manifesta do Deus eterno. O arco-íris que parecia uma esmeralda, os 7 Espíritos de Deus, os 24 anciãos, os 4 seres viventes, o mar de vidro, a adoração solene, todas essas coisas falam sobre forma, estrutura, dignidade, poder e uma sociedade harmoniosamente estruturada, ok? Aí Apocalipse 5, 11, 14 reforça essa impressão com a descrição da temível e inumerável hoste angelical que está em volta do trono e adora o Pai e o Filho. Aí vem falando de toda essa estrutura. Gente, vocês podem pegar a Bíblia, vão lá para Apocalipse 4, 2, 11, tá? E dão uma lida sobre essa estruturação que Deus monta, né? Mostrando que cada coisa tem o seu lugar, a sua forma, tudo como deve acontecer. Então, assim, traz isso para a sua empresa agora e veja o quanto ela está estruturada e perceba o quanto Deus está neste negócio, ok? Porque nós estamos falando de quem é Deus. Então, começa a ver na estrutura que você tem aí. Pode ser um comércio, pode ser uma vendinha, pode ser a sua vida, pode ser, enfim, uma indústria, o que for. Deus está nesse negócio. Um dia eu ouvi uma história que até o quanto é verdadeira, eu não sei bem, mas dizem para mim o seguinte, que o nome Colgate significa Col, significa Colossenses, GA, Gálatas, e TE, Tessalonicenses. Então, assim, na palavra Colgate está toda as cartas, né, de Paulo, Colossenses, Gálatas e Tessalonicenses. Uma carta para Tessalônica, uma carta para os Gálatas e uma carta para os Colossenses. Uau! Deve ser bem interessante isso aí, se for verdade. Eu creio que seja, viu? Vamos lá. Agora nós vamos para quem sou eu nessa estrutura e nesta organização? Quem é você que está me olhando agora, me vendo agora? Você sabe quem você é? Ou você está como aquele barco à deriva, indo para um lado, indo para outro, de acordo com o que as pessoas estão te mandando, falando para você, ou você pegou a rédea desse barco e disse, não, esse aqui é meu, e sou eu quem vou estruturá-lo. E aí? Então, vamos lá, quem sou eu? Assim como dá forma, estrutura e beleza magnífica ao caos, Deus desafia cada um de nós, que foram criados à imagem, a ordenar e dar forma ao seu mundo particular, interior e exterior. Gente, eu queria dizer para você o seguinte, lá em Gênesis 1:26 diz que eu sou imagem e semelhança do meu Deus. Não aceite nada menos do que isso. Você que está me ouvindo agora, você é a imagem e semelhança do Senhor. Então, assim, quando alguém chegar para você e dizer alguma coisa, falar do teu cabelo, falar dos teus rostos, falar do teu corpo, falar da sua forma de falar da sua forma de se colocar, opa, chega com bem propriedade, diz assim, eu sou a imagem e semelhança do meu Deus. Eu sou a menina dos olhos dele. Menos que isso, não aceite, ok? Por meio de disciplina e habilidade, podemos proporcionar mais estrutura e harmonia ao nosso ambiente pessoal e social. Vamos lá. Leia 1 Coríntios 14, 40.
Página 1095. 1095. Aqui, está aqui. Quem sou eu? Esse capítulo nos fornece um vislumbre muito valioso do culto público das igrejas do primeiro século. Ele ressalta que ordem, estrutura, forma, unidade, uma somente e o importar-se uns com os outros devem prevalecer quando os crentes se reúnem. Tudo deveria ser feito com decência e ordem, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Até as primeiras igrejas nas casas seguiam um padrão para adoração que estimulava o corpo de crentes a usarem os seus dons individuais da maneira mais edificante possível na vida dos outros. Gente, quantas vezes você, enquanto líder, se preocupou em que o seu time se posicionasse? Você já pensou que se cada um de nós temos experiências, crenças, valores diferentes. Existem pessoas também que são mais tímidas, existem pessoas que são mais extrovertidas, existem pessoas que são mais caladas, outras são mais falantes. E quando a liderança permite só que quem fale seja o falante, esquecendo de, vem cá, fulano de tal, vem para cá, eu quero ouvir você também. Muitas vezes esquece, porque, gente, eu já fiz isso, tá? É preciso muito treino, é preciso você estar muito atento para não... Como eu tenho uma parte dominante minha, então a vontade que dá muitas vezes é de pegar e ir lá fazer, ok? Mas eu preciso ter a noção, eu sou líder, e eu tenho que liderar pelo exemplo. Então, qual vai ser o meu exemplo? Vai ser de chegar e meter a mão e fazer? Ou vai ser dizer assim, ó, essa pessoa precisa ter um pouquinho mais de discernimento, mais de velocidade, tal. Talvez essa pessoa que esteja aí fazendo essa determinada tarefa não seja a adequada, mas você está indo de encontro, dando murro em ponto de faca, porque não conhece deste outro lado, que é tão importante, que é o perfil comportamental, tá? Ou pela análise do corpo, como eu faço também, e entender se aquela pessoa é boa para aquilo que você está pretendendo que ela faça, beleza? Então, se nas primeiras igrejas havia isso, aí trazendo para cá a mesma coisa. Como é que está sendo essa ordem? E é você quem vai ter que estruturar isso, porque a gente está falando agora quem sou eu neste processo de estrutura e organização. Beleza? Vamos lá. Aí vocês leiam com mais profundidade 1 Coríntios 14, 40. Beleza? Vamos lá. Agora, ainda continuando, estrutura e organização, só que agora como funciona, ok? As organizações são fundamentais, pois nos ajudam a alcançar melhores resultados por meio da estruturação de recursos múltiplos em torno de tarefas comuns. Lembram da disciplina com a água? É fundamental. Muitas vezes, porém, a própria organização que foi criada para servir torna-se um obstáculo para o resultado. Gente, existem instituições que são feitas... Na verdade, se a gente for parar para pensar, todas são feitas para servir. Ou serviço mesmo, ou produto, que também vai servir a algum consumidor. Perfeito? Aí aqui tem números 11, de 1 a 35, mostra que a estrutura serve o empreendimento em vez de dominá-lo. Então, vamos lá. Números 11. Está aqui bem pertinho de Êxodos, tá? Números 11, cadê? 11, 35. Cadê? 11, 35. Eu vou ler só essa parte. Cadê, Senhor?
Números 11:35. Espera aí. Cadê? É isso mesmo, página 129. Tá. 11. Pronto. Como funciona? Ele coloca o seguinte: a estrutura lida com métodos que fazem fluir os recursos através da organização, a fim de que o trabalho seja realizado. A Bíblia trata de algumas estruturas: o governo de Israel, o sacerdócio levítico e a ordem na igreja, no lar e no local de trabalho. Porém, exceto as orientações aos sacerdotes referentes ao relacionamento uns com os outros e com o trabalho, as instruções bíblicas no que diz respeito à organização não são específicas. Por quê? Porque as organizações, as empresas, no caso, essas instituições, elas estão aqui vivas agora. E a gente sabe que a gente precisa dessa organização, dessa estruturação para que ela possa sobreviver, né? Nem mesmo Paulo, aí ele vem, ao escrever às igrejas e pastores, explica em detalhes como a igreja deve ser estruturada. É por isso que a igreja, ao longo dos séculos, em diversas culturas, tem se esforçado para adaptar-se ao ambiente que está inserida. Assim, quando a igreja cresce e suas necessidades se tornam mais complexas, a estrutura pode e deve ser ajustada. A mesma coisa se dá hoje com as empresas. A sua empresa, hoje, ela muitas vezes começa pequena, e depois ela vai crescendo. Mais uma vez eu trago o exemplo de Clóvis Tramontina. Quando os avós de Clóvis começaram a Tramontina, era uma coisa bem incipiente. Eles não imaginavam, se bem que Dona Elisa, acho que é a Elisa, a avó dele, ela tinha já, assim, uma visão muito grande. Inclusive, ela perde o marido muito cedo, e foi ela quem tocou, ela que foi a grande artífice da Tramontina. E ela tinha um sonho de ser muito grande, e ela alcança por meio do Clóvis e de outros que agora já assumiram também, a partir desse ano, né, de 2022, nova gestão entrou para a Tramontina. Clóvis saiu e outra gestão entrou. Então, assim, eles foram se adaptando, se estruturando de acordo com o crescimento. Foram mudando processos, participavam muito de feiras, né, para poder ver o que é que estava acontecendo e onde eles poderiam, o que eles poderiam fazer e onde eles poderiam melhorar nos seus processos para poder crescer da maneira que eles queriam. Beleza? A mesma coisa é com você, porque agora a gente está falando do funcionamento da estrutura e você que está comandando uma empresa, enquanto líder, você precisa entender para onde ela está querendo ir, essa empresa está querendo ir, e o que é necessário, quais os passos, quais os processos, quais equipamentos, qual o espaço, né? Qual a localização que ela vai ter com essa necessidade de crescimento que você está desejando. Ok? Vamos lá. E agora, por último, não menos importante, é o que fazer, tá? Aí aqui vem. Que tipo de estrutura a organização requer para funcionar de modo eficiente? A Bíblia não indica nenhum sistema seguro de estrutura organizacional. A gente meio que acabou de falando sobre isso. Por quê? Porque tais estruturas não existem. A estrutura organizacional tem a função de canalizar os recursos para a realização da tarefa e dos propósitos da organização. E, como tal, precisa mudar à medida que os recursos vêm e vão. Leia mais sobre isso em Deuteronômio 1, 38, 18. Vamos ver lá? Deuteronômio é logo depois de número. Cadê? 1, página 155, está aqui. Cadê? Deuteronômio 1, 13 e 18. Diz o seguinte: escolham homens sábios. Pronto. O título maior é a nomeação de líderes. Aí vem, escolham homens sábios, criteriosos e experientes de cada uma de suas tribos,
e eu os colocarei como chefes de vocês. Vocês me disseram que essa era uma boa proposta. Então, convoquei os chefes das tribos, homens sábios e experientes, e os designei para chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10, além de oficiais para cada tribo. Naquela ocasião, ordenei aos seus juízes: atendam às demandas de seus irmãos e julguem com justiça, não só as questões entre os seus compatriotas, mas também entre um israelita e um estrangeiro. Não sejam parciais no julgamento. Gente, quando eu estou no julgamento, o que é que um juiz faz? Ele escuta uma parte, ele escuta a outra parte, ok? Depois que cada parte se coloca, aí vem o juízo final, né? Quando ele bate e diz qual é a sentença. Mas ele escuta as partes, tá? Atendam tanto o pequeno como o grande. Não se deixem intimidar por ninguém, pois o veredito pertence a Deus. Tragam-me os casos mais difíceis e eu os ouvirei. Naquela ocasião, eu lhes ordenei tudo o que deveriam fazer. Então, assim, aqui está dizendo o modo, o que fazer. A questão da estrutura, a Bíblia não fala, mas a estrutura foi aquilo que nós falamos antes. Cada um vai ter a sua estrutura e a forma. Eu posso ter um colaborador apenas, eu vou ter uma forma de trabalhar com ele. Eu tenho 2, eu vou trabalhar de outra forma. Eu tenho uma multinacional, mas eu sou líder de um time de 4 ou 5 pessoas. Eu vou encontrar uma forma dentro desta estrutura para trabalhar com os meus 5 colaboradores. Fez sentido para você? Então, se você gostou, se você está gostando dessa forma que eu estou trazendo para você, divulga, comenta, traz sugestões. Eu estou aqui, o meu desejo agora é de transbordar todo um conhecimento, né? Que eu estava muito preocupada. Eu tenho meu e-book, inclusive, eu quero que você vá lá, veja, né? Adquira ele, entra no meu Linktree, que está aí no meu Instagram, e lá, você entrando, você vai encontrar um notebook falando sobre a liderança, o início de quando eu comecei e dicas, né? Tarefas que você vai ter para fazer, está muito legal. E sobre esse podcast, é isso que eu estou trazendo aqui também para o YouTube. Eu quero que você assine o canal, que você mande para outras pessoas e que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, até o próximo podcast e fiquem com Deus. Beijo, tchau.